Imagine viver em um mundo onde as lembranças que definem quem você é começam a desaparecer gradualmente. Esse é um desafio de muitas pessoas com Alzheimer, uma condição que apaga, dia após dia, momentos preciosos da vida. Com essas lembranças, também se perdem laços familiares e histórias que moldaram vidas. Já parou para pensar no que significa viver sem as memórias que formam a base da nossa identidade? Foi feito assim um exame, né, que eu me senti mal, umas coisas, né, e que me diagnosticaram, sim, que eu tinha Alzheimer. Daí a minha mãe já faleceu disso, né, mas morreu com 80 e poucos anos, né, e eu espero para esses 80 e poucos anos, né, mas e daí eles não tem o que fazer, né, é uma doença que praticamente ainda não acharam uma cura, né, fazer o que, né. Eu gosto de caminhar, por exemplo, assim, vou caminhar, só que tenho medo dos brancos, que não dá, né? Quando eu digo os brancos, é aquela falta de... só para dar uma coisa assim na cabeça que dá um... Aí esse me deixa triste, essa parte. E assim, o que está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Tanto assim, né? Mas, fazer o quê? Tem que aguentar, né? Não dá para chorar. Eu já fico meio umedecido, mas assim, não dá para chorar. Porque é uma coisa que tudo Deus previne a gente, né? Coisa assim que você não espera o momento, sabe? Que você está caminhando, ou que vai dar um branco na tua cabeça e você não sabe o que fazer. Você vai para lá ou para cá, né? Eu não entendo como é que some do cérebro as coisas assim, sabe? Você não fica branco, total. Assim, eu não tenho essa coisa assim, de ficar com medo, né? E muitos me ajudaram a chegar em casa. Aqui, sabe? Diz, agora você pega essa agulha, não dobre nada. Até eu estou me segurando mais de sair. Mas é um prazer que eu tenho de sair, assim, de sentir livre, sabe? O mundo, assim, sabe? Parece que está dominando as coisas, assim, sabe? Agora, quando dá os brancão, daí eu fico apagado. Mas a minha esposa me ajuda, né? Ainda vai, né? Eu venho bem, né? Ainda. Mas escrever, ai, dá uma coisa. Eu digo assim, mas por que eu não consigo mais fazer isso, né? Mas não adianta. Daí eu disse para fazer umas coisas, agora se escreve, para fazer um desenho, outro eu faço, né? E assim vamos ainda até onde Deus me permitir. Agora não adianta ser triste. Nessa parte eu não tenho tristeza, não, por nada. Perdi filho, mas me curei, né? Desse, né? Fui assassinado, né? Meu primeiro filho. Essas coisas aí, tá lá no céu agora, né? Mas a gente nunca, essas partes a gente não esquece, né? Fazer o que, né? Então a gente tem esses traumas, né? Mas passa com o tempo, né? Tudo tem um fim. E a gente, né? Até esse trauma de coisa, pensamento, o maior patrimônio que nós temos é nós mesmos. Dinheiro, casa, essas coisas, se acaba, a gente não leva nada, né? Então o que mais é o patrimônio da saúde, né, você poder conversar, né, fazer umas brincadeiras, ou ajudar uma outra pessoa que se puder fazer, né? E assim, eu acho que esse é o meu pensamento, né? Ele começou a esquecer algumas coisas, aí a gente já marquei um médico para consulta. E aí veio o diagnóstico, foi feito a toma, né? Aí levei para o médico e ele falou que era começo de Alzheimer. Ele começou a esquecer e ele sempre teve uma ótima cabeça, sabe? E aí ele começou a esquecer as coisas. Aí a gente percebeu, né? Ele falava, eu esqueci tal coisa, onde que será que tá? Aí eu falei, isso aí, já que a gente é da saúde, já sabe que alguma coisa está errado, né? Eu sou enfermeira, eu trabalhei na enfermagem, né? Então, nós que trabalhamos nessa parte de saúde, a gente tem uma visão, né, diferenciada. Não é que nem as pessoas que não têm noção, né? Eles ficam tudo apavorados, tudo assim. Mas nós temos tranquilo, assim, a gente sabe os estágios, né, que vai piorar e tá piorando, né, as coisas, então
Mas a gente tem a consciência e vai lidando da maneira mais certa possível, né? Não é nada fácil. E ainda que o meu tá num estágio assim que não tá tão agressivo, né? Não tá tão adiantado, mas daqui a um tempo a gente sabe que o negócio, o bicho vai pegar, e pegar feio. É difícil. Os primeiros estágios, tudo bem, mas passa pro terceiro, quarto, aí... Então, e eu acho que do meu esposo como da minha sogra foi motivo de, como que se diz, sistema nervoso, sabe? Então, às vezes esquecem de comer, ultimamente ele anda esquecendo, às vezes ele diz assim, eu vou dormir, você vai ficar aí ainda? Eu falei, eu vou. Eu falei, mas você tem que comer. Eles nunca demonstram pra gente, mas a gente como ser humano sabe que não é fácil lidar. A gente sempre foi um pro outro, né? E vai continuar sendo, né? Não tem o que fazer. Realmente, porque família é assim, a gente tem que ajudar um ao outro, como amigos, né? A gente sempre tem que apoiar os amigos também. A memória favorita? É quando nós casamos, o dia do nosso casamento. Eu tenho várias. Mas o dia de casamento nosso, o nascimento dos meus filhos, né? Então, foi uma benção. O nosso noivado, que ele já deve ter contado para vocês. O peso das memórias é uma carga que todos carregamos, mas ela se manifesta de maneiras diferentes. Para quem enfrenta o Alzheimer, a dor está na ausência das lembranças. Para aqueles marcados por traumas, o sofrimento reside na impossibilidade de esquecê-las. Então, quando tudo começou, era um relacionamento muito bom. Ele fazia de tudo por mim. Levava flor, ia me ver todo dia, sempre levava um presente. Depois de 2 meses, começou com um ciúme excessivo. Eu não tinha mais amigo e foi cortando minhas amigas também. Não podia mais sair de casa. Aí, depois de um tempo, começou as agressões. Até que eu não aguentava mais. Fazia 5 meses que eu queria terminar com ele, mas ele me ameaçava. Falava que ia me matar se por algum acaso ele me visse com outra pessoa. Acabei sofrendo até na faculdade, me afetou em várias aulas. Depois de 5 meses que eu tentando terminar, ele continuou com as agressões e eu não conseguia terminar, né? Depois disso tudo, aconteceu que um domingo eu decidi tomar banho e levar meu celular. E ele achou que eu estava escondendo alguma coisa dele. Aí ele entrou nas minhas fotos, nas minhas conversas com todo mundo e viu conversa sobre uma série com as minhas amigas e surtou. Daí ele começou a me agredir. Depois disso ele se acalmou um pouco, mas eu já estava toda machucada, né? Eu falei que ia embora, ele até aceitou. Aí eu tava pedindo Uber e ele não deixou. Falou que tava mais calmo e que ia me levar pra casa. Aí ele perguntou de novo pra mim no carro se era isso que eu queria. E eu falei que eu não queria continuar. E ele não aceitou. Começou a acelerar o carro e me levou pro meio do mato. E ele ficou me torturando durante umas 2 horas, 3 horas. Me dava choque, me enforcava, fazia eu descer do carro, apontava a arma pra mim. E daí falava que se não fosse pra mim ficar com ele, ele não queria que eu ficasse com mais ninguém. E depois disso tudo, eu consegui fugir de lá. Peguei o carro dele e deixei ele no meio do mato. Quando eu cheguei na cidade, eu liguei pra mãe dele, falei que eu tinha pego o carro dele e que eu não queria mais ver eles na minha frente. Nisso, o pai dele e a mãe dele já estavam perto de mim. Eles pararam o carro atrás de mim e a mãe dele desceu e o pai dele foi buscar ele. Ele era tão manipulador que ele chegou a falar para os pais dele que eu estava tentando matar ele, né? Nem se compara a força de um homem perto de uma mulher. E ela entrou em estado de choque quando ela viu como que estava meu rosto.
E ela me levou para minha casa, mas aí já era tarde demais, porque eles já estavam lá. Depois disso a gente chamou a polícia, a mãe dele mesmo chamou a polícia, ela entrou em um estado de choque. A gente foi até a delegacia, ele foi preso por 3 dias, mas ele saiu da cadeia depois de 3 dias e foi na minha casa, começou a perseguir meu carro quando eu cheguei em casa. Me dá muito medo ainda, tenho medo de me relacionar, tenho muitos traumas, acho que todo mundo está me manipulando, isso me afetou bastante. Tenho medo, às vezes, de estar sozinha e ele aparecer e fazer alguma coisa pra mim, que eu tenho na minha cabeça que um dia ele vai tentar e ele vai conseguir.